Olá, olá! Mais uma vez aqui no canal Quintal da Frida. Dessa vez, muito especial, canal Quintal da Frida itinerante. Pela primeira vez a gente sai do quintal e viemos parar aqui no sítio Relíquias de Gandu, com a minha amiga Ana Júlia, Fábio e família linda. A Ana Júlia vai contar um pouquinho da história, mas a nossa história juntas, não sei se eu já falei para ela, mas quando eu pensei no canal, o sítio e a Ana Júlia já fizeram parte ali da listinha, da primeira lista, e de pessoas que eu gostaria de conversar, porque a nossa sintonia sempre foi muito boa e eu tinha certeza que seria uma linda história, né, de pessoas e de lugar para o canal Quintal da Frida. Então, a Ana Júlia vai apresentar pra gente o sítio, vai apresentar pra gente a história e vai se apresentar pra gente com todos os projetos que ela tem, né, de vida, já teve, a transformação e a borboleta e tudo que a gente gostaria de ouvir dela. Então é isso, Ana Júlia, Bernardo, conte-nos. Gratidão de estar aqui, um prazer enorme Nosso. receber o Quintal da Frida aqui no sítio Relíquias de Gandu, que é um pouco da nossa história, né? Poder contar uma trajetória mesmo de vida, né? E todo mundo me pergunta por que Gandu, né? Então, há quase 50 anos meu pai comprou esse sítio. E como minha mãe não gostava muito da vida no campo, ele deu o nome de Gandu, que é a cidade que ela nasceu no interior da Bahia. Mas, né, quando eu me casei, eu morei em São Paulo, foi quando nós nos conhecemos, vivi lá 8 anos. E há 5 anos resolvemos voltar para cá. Já com 2 filhas, Luana e Mayra, nasceram em São Paulo, mas a nossa conexão aqui, nós casamos aqui no sítio. E todas as nossas meninas, festividades, todas as celebrações sempre foram aqui no sítio, em família, reunido com os amigos queridos. E há 5 anos, como nós resolvemos vir para cá, pensando num projeto de turismo, eu já quis trazer Relíquias, que é a vila que meu pai nasceu em Portugal. Então aí se criou uma marca de produtos naturais, Relíquias de Gandu, a partir da produção do nosso apiário do mel. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje nós estamos aqui participando do canal da Frida. Já manda um like lá pra gente. E é bacana que hoje a gente tem falado um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre o apiário, né? Aqui o apiário Relíquias de Gandu, no sítio onde nós moramos. O interessante aqui do apiário, o mel, a produção de mel, começa toda ela aqui nas caixas, né, das abelhas. Então aqui o apiário ele consiste no quê? Como vocês podem ver, são as caixas das abelhas, onde nós cuidamos delas e para a produção de mel. Oi pessoal, hoje foi dia de colheita de mel aqui no sítio Gandu e vocês vão conhecer um pouquinho do processo que acontece até o mel chegar na sua casa, tá? Então agora ele vai passar aqui pelo processo de desoperculação, que é tirar essa capinha de cera que a abelha deixa, que é o sinal de que o mel está no ponto da colheita, que é o mel que está maduro, tá bom? E aí, olha que lindo que ele tá. Olha como ele fica depois de todo desoperculado. Aí ele vai para a centrífuga. E aí na centrífuga é que o mel sai do favo. E aí ele vai escorrendo aqui, ó. A gente vai observar o mel chegar aqui. Para quem tiver curiosidade de conhecer como que é colhido, como que chega lindo no vidro, saído do favo da abelha. Olha só, depois do perculado ele vem para a centrífuga e olha só, o mel purinho que sai, esse mel que chega na sua casa, levando saúde para você e para sua família.
Olha que linda a cor que ele sai. Né? A abelha não produz só mel, tá? Só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, a abelha ela produz mel, ela produz pólen, que é a parte proteica, muito importante na área neurológica, produz também própolis, que é um antibiótico natural, produz também apitoxina, que é o veneno é um medicamento a partir do veneno da abelha, também interessante. E entre outros, né? A gente fala um pouco sobre a geleia real também, que é um produto proveniente da abelha, que é a que faz a alimentação da rainha. Então, é um alimento muito rico em proteico, muito proteico, né? Aqui hoje, como vocês podem ver, são algumas caixas que nós temos aqui num dos apiários do Relíquias de Gandu. E aqui a gente faz toda a manutenção, a gente chama aqui de berçário. Toda a captura ou solicitação que o pessoal liga pra gente pedindo, pô, eu preciso retirar uma abelha que está dentro da minha casa, o que nós fazemos? Nós retiramos essa abelha de lá, trazemos para cá e aqui nós cuidamos dela. Quando ela está estabelecida e está cuidada, nós levamos para o apiário para a produção de mel. E aí, o interessante é que aqui da região, a gente tem hoje em dia um mel muito rico, um mel silvestre. O mel silvestre é um mel que ele, para quem não conhece, é um mel proveniente de várias flores, né? Então é um mel que ele tem uma diversidade muito rica, um paladar bem diferenciado. E aí você tem uma infinidade de méis hoje em dia no mercado. Você tem mel de eucalipto, mel de laranjeira, né? Mel de café. Então tem bastante coisa hoje no mercado que a gente pode encontrar quando fala sobre mel. Aqui tudo começou com um hobby, né? Que eu gosto muito de mexer com as abelhas. Então assim, nós fizemos um curso para poder trabalhar com elas, para conhecer um pouquinho mais. E tem aqui o nosso fiel escudeiro também, que é o Sião, que vem aqui ajudar e faz o trabalho, que ajuda, porque sozinho não é fácil mexer com a abelha. Muita picada para a gente tomar aí, para conseguir tirar o melzinho. Então é bem legal. Maravilha? Curte lá a página do canal da Frida e precisando, Relíquias do Gandu, tamo aí. Esse aqui é o Sião. Bom dia. Que virou um carro-chefe, isso foi crescendo, fazendo ghee, fazendo esses produtos apícolas e também com o seu pedido, seu telefonema, começamos com a expedição Relíquias de Gandu. E começamos a levar para São Paulo produtos aqui da região, né? Produtos artesanais, De outros amigos também, né? Pequenos produtores. É isso. Para os amigos. E aqui a gente escolheu iniciar, né, esse nosso papo embaixo dessa jaqueira linda, que é onde nós recebemos as pessoas que chegam aqui no sítio. Ela que é o nosso acolhimento inicial, que foi plantado pelo meu tio João. Então aqui representa assim a nossa família, a nossa ancestralidade, o que tem de melhor da terra, né? As nossas boas-vindas, Sim. é aqui a partir da jaqueira. A jaqueira que eu já tive o prazer de provar, né? Essa jaca que eu adoro. Dessa vez não deu, né? Estão novinhas ainda, mas da próxima. Aqui nós recebemos grupos e pessoas que venham querer conhecer, ter uma experiência na natureza. Sim. Fazer uma reconexão, né? Isso. E Já fui acolhida várias vezes aqui para reconectar. Verdade. E começamos a fazer também experiências de cooperação, né? Vivências. Então, através de jogos lúdicos, a gente quer plantar aquela sementinha, né? Deixar um pouquinho a mais do que só um passeio, só uma visita. A gente convida a uma reflexão. Então, o quintal da Frida veio pro quintal, né, de Relíquias de Gandu, justamente porque nós temos essa conexão também família, né, familiar, né? A Ana tem uma família linda, como eu já mencionei, grande, né? E tem uma história muito bacana, né? Porque o pai dela veio de Portugal, ele era um padre e ele conhece a mãe dela, uma baiana arretada, né? E eles se juntam então. Então a Ana vai contar essa história pra gente.
né, que faz parte das histórias, né, do canal Quintal da Frida. Ana. Então, como a Mama falou, meu pai Joaquim, na década de 60, vem de Portugal para o Brasil e logo vem parar em Mogi das Cruzes, ainda como padre e também como professor. Então ele já chega aqui em Mogi para lecionar. E minha mãe é uma baiana de Gandu, vinda lá do interior, de Pau de Arara, com os pais, os irmãos, para São Paulo, com o sonho de ser professora. Então ela se forma na PUC e logo que ela se forma, ela é convidada a vir dar aula numa cidade que ela nunca tinha ouvido falar, que era Mogi das Cruzes. E aí esse encontro deles aqui em Mogi, e meu pai disse que já tinha o sonho de criar uma família, né? Já pediu licença para o Vaticano para poder se casar e constituir uma família. Então, isso acontece em 70, agora há 15 dias, esse mês passado, foi bodas de ouro deles, né? Os 50 anos. Deles começarem a construir essa história aqui em Mogi, ajudaram a fundar a universidade, que foi um desenvolvimento muito grande para a região, né? Então os dois trabalharam juntos a vida toda e hoje eu tenho a honra de cuidar deles aqui no sítio. Né? Ele já com 92 anos, ela com 86, graças a Deus, lúcidos. E dessa história vem aquele meu DNA da educação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Sim. Dessa conexão. E esse lugar, o sítio, ficou conhecido como o sítio do padre, né? Então, em Sabaúna, se você perguntasse o sítio do padre, todo mundo sabia. Então, tinha até um misticismo na cidade, assim como um lugar protegido. É um lugar abençoado e graças a Deus, tudo que a gente sente e as pessoas que vêm aqui sentem isso realmente como um lugar protegido, abençoado, quase que como um portal. Sim. Quando chega aqui nos portões do sítio. Então isso é muito gostoso, a gente como família, que sempre foi o lazer da família, a gente gostou de receber pessoas, os amigos, sempre a gente teve isso. E quando há 5 anos estávamos morando em São Paulo, eu, Fábio e as meninas, decidimos vir para cá. E foi numa sincronicidade, num mesmo dia, começou a bater essa vontade, esse sonho, esse sentimento de colocar o sítio para a missão dele, para a vocação dele, que fosse, né? Estava começando a Rota da Luz aqui entre Sabaúna e Luiz Carlos, aqui onde nós estamos. E aí se pensou, poxa, podemos receber grupos, podemos receber pessoas. Nunca tínhamos falado do turismo rural propriamente, logo pelo Senar a gente teve essa formação com uma grande amiga, Nina, também da cooperação. E aí a gente viu um universo de possibilidades. E até então a gente testa várias coisas, eventos de almoços, de café da manhã, grupos de universidades vêm visitar, de escolas de pesquisa, né? Aqui em Mogi a gente tem a FATEC, que tem um curso na área rural. Então assim, a gente sempre recebe essas pessoas para desenvolvimento também de conhecimento, de projetos, e nisso tudo foi mostrando essa vocação do sítio, que tem a ver com educação, uma educação libertadora, uma educação que traga autonomia, uma educação bem diferente do que a gente tem no modelo até hoje que a gente conhece. Então a gente tem um sonho de criar aqui uma comunidade de aprendizagem, mais para frente a gente vai dizer um pouquinho. Disponibilizar uma biblioteca super diversificada que meu pai tem para a comunidade, né? Acredito que a gente tem aqui muitas coisas que podem ser compartilhadas e trazer todas essas... compartilhar mesmo, de construir novos projetos, novos sonhos, novos saberes. Você traz muito dos seus pais, né? Dos dois, né? Além da fisionomia, a personalidade. E
assim como eles lá atrás, né, ajudaram ali a criar a universidade, né, você com a educação sente que é a educação para a comunidade aqui também, né? Então, mais especificamente para Sabaúna, né? E Sabaúna hoje e região. E região, né? Porque hoje com esse período de pandemia, a gente pensar em comunidade, você pensa no planeta, Sim. né? A gente pensa que, né, estamos todos conectados aí virtualmente, então acredito que a gente possa não só cuidar dessa comunidade que é o entorno do sítio, que eu acredito que o propósito do sítio é servir essa comunidade, mas a gente inspirar novos projetos, novas ideias. Então, quem sentir aí que tem uma conexão com essa história, com esse chamado, quem sabe, porque a gente está aqui repensando em construir algo bem inovador, bem inclusivo, né? Bem diversificado. E é isso. Então, o canal Quintal da Frida, né, veio fazer aqui a expedição, né, no sítio Relíquias de Gandu, que sempre faz para São Paulo com os produtos. Nós viemos aqui para pegar um pouquinho desse pólen aqui, polinizando as ideias. Para sugar um pouquinho deles todos aqui e sair espalhando também essa semente, né? E essa parte da educação que a Ana tem. Então a gente acha que pode colaborar, né? Com ela, com o projeto do sítio, né? E aí multiplicar ideias e histórias, né? E quem sabe a gente não volta para contar outras histórias que saíram dessas histórias, né? Então é multiplicando ideias e histórias para o canal Quintal da Frida e para o sítio Relíquias de Gandu, né? É isso. E então a gente vai contar algumas coisas do sítio, vou mostrar algumas coisas, né? Vamos fazer um passeio porque mais do que uma história, né? Nós viemos fazer uma expedição, né, Ana? Então conhecemos alguns lugares que vocês verão, né, no decorrer dos vídeos. E a família, né, quem esteve por aqui, quem passou por aqui, e lugares e pessoas. Um conjunto de valores, né, que eu acho que são universais, que conectam muito as pessoas, né, que é a cooperação, que é a cultura de paz, que é essa reconexão, né, com o nosso interior, né, com a nossa natureza. E essa é a nossa proposta, assim, em umas linhas bem gerais. Mas logo a gente vai ter novas histórias para contar daqui. Voltar a se conectar com o que já é nosso, né? Com o que já é nosso, com a nossa essência, né? Vir a ser quem nós verdadeiramente somos. É isso. Então, venham viajar com a gente nessa história do sítio que se funde com a Ana Júlia e a família dela. Bora? Bora. Fala pra gente um pouquinho desse espaço, porque eu estava falando dos bambus, né? O quanto que a gente tem um conto budista, assim, dos monges, que fala do bambu, mas eu não lembro. E aí a Júlia estava falando da nascente. Então, como é que é aqui? Nascente? Fala um pouquinho pra gente. Aqui no sítio nós temos 3 nascentes aqui do alto. E aqui nós estamos atravessando o portal de entrada da trilha da nascente. Então a nossa trilha ela vai permeando tudo que é a nascente. É uma trilha leve, plana, que geralmente nós fazemos com crianças. Já fizemos com deficientes visuais também. E é bem bacana, bem gostoso. Quando a gente chega aqui a gente sente uma energia. Você aproveita um pouco dessa água para irrigar, não sei, a horta, por exemplo? Como é que vocês fazem? Isso, toda a irrigação é a partir dessa nascente. Enquanto a piscina estava em funcionamento, ela que abastece a piscina também. Olha. E a nossa água de consumo em casa é de um poço semi-artesiano, mas essa água ela é aproveitada assim. Ela é muito. Nós fazemos a análise da água e é uma água muito pura, muito saudável. Então é isso. Canal Quintal da Frida, aqui no quintal das Relíquias de Gandu. Isso aí, Vem, Sião, bora! Isso aí, Ney, já tá craque, hein, Ney? É uma relação, a gente tem que entrar na relação de Relíquias e Quintal da Frida.
Depois dessa longa caminhada aqui, nessa longa subida, nós demos uma paradinha aqui. A fusão do quintal da Frida com o quintal Relíquias de Gandu, que inclusive ele é muito maior, muito extenso. E inclusive a Ana vai mostrar aqui pra gente o que a gente tem aqui no fundo. E vai falar um pouquinho pra gente da transformação dela, né? Das borboletas dela que surgiram no caminho. Então ela vai contar um pouquinho pra gente desse caminho que inclusive é o caminho que o quintal da Frida traz, né? A transformação, o autoconhecimento. Então a Ana Júlia, não diferente de ninguém, também passou por essa transformação, né, Ana? E é isso, ela vai contar pra gente. Mas antes, fala onde é que a gente tá aqui no sítio. Então, a gente escolheu esse lugar para vir trazer essa temática da transformação, que é de um caminho, né? Que até enquanto estiver vida, nós estamos em processo de transformação, né? A única certeza que a gente tem é a impermanência. E a gente está aqui num lugar que a gente tem um visual todo do entorno do sítio, né? Ali a gente pode observar a casa do sítio ali embaixo, pequenininho. E aqui é um topo do morro que tem uma visão bem ampla, bem bacana. E é o que a gente procura, né? Em autoconhecimento é quando a gente ampliar o olhar, né? Ampliar a nossa visão. E a relação com as borboletas aqui é bem interessante, porque quando eu era pequena, a gente tinha um trabalho na escola para fazer que era um insetário, né? Acho que quem é da década aí de 70, até 80, deve ter feito um trabalho assim. E eu vim a gente não morava aqui ainda, mas eu vim com as minhas amigas da escola e nós adentramos essa mata para buscar os insetários. E para nossa sorte, estava numa época de reprodução das borboletas e a gente encontrou milhares de borboletas. Foi a coisa mais linda, eu tenho essa foto na minha mente, essa relíquia. Que a gente traz na nossa mente muitas e muitas relíquias. E falando em transformação, não só a borboleta, mas também o beija-flor, meu processo de transformação começa com muitas coisas, mas duas formações que eu tive foram bem cruciais, bem importantes para o caminho que eu ainda estou percorrendo. Uma foi na Unipaz, que é a Universidade Internacional da Paz, e eu trago aqui o beija-flor, que ele é o símbolo da cultura de paz. Pierre Weil, que criou aqui no Brasil essa Universidade da Paz e traz a transdisciplinaridade, né? E traz o encontro e fala muito dessa reconexão com a natureza. Então eu comecei meu caminho aí há uns 15 anos com essa formação e lá eu conheci jogos cooperativos através do Fábio Broto e eu sempre tive o sonho de fazer a formação que na época se chamava Jogos Cooperativos e ele construiu, né, no processo dele aí, percorrer, criou a pedagogia da cooperação que é de uma forma mais ampla, por isso que a gente está aqui, desse olhar mais amplo. E aí é muito linda e um dos símbolos da pedagogia da cooperação é a borboleta, né? Que justamente é o despertar, né? De vir a quem se é e você se tornar a sua melhor versão, né? Você se permitir. E uma dessas transformações, pode ser que caiba aqui a gente falar, foi ter assumido os meus cabelos brancos. Ah, sim, eu ia comentar. Desde os 20 anos, mais ou menos, né? Tenho minha origem aí na veia aqui, muito sangue baiano, ou seja, muita origem negra, né? Tenho os cabelos brancos e sempre tingia. E agora na pandemia deixei de tingir. Muita gente acho que está passando por um processo assim de aceitação, né? E de tirar essa crença limitante que nós temos que os cabelos brancos vêm no fim da vida, né? Quando a gente assume os cabelos brancos, a gente está dizendo, nossa vida foi. E para mim foi um processo muito incrível e eu tive as minhas maiores incentivadoras, para minhas filhas. A Marília, mãe, que lindo, tá ficando, parece que você fez luzes, mãe. E o mais legal de tudo é que se eu não tivesse passado por esse processo recente, que está fazendo um ano que eu me formei em Pedagogia da Cooperação, de aceitação, de se encontrar quem se é, talvez eu me incomodasse, porque muitas pessoas que eu encontro falam, meu Deus, você está deixando o cabelo branco? Não, vamos pintar. Você quer? A gente já vai pintar, a gente já vai resolver isso. Eu falo, não. E se eu não tivesse passado por essa aceitação, eu iria me incomodar as pessoas falarem isso. Mas ao contrário, eu me divirto porque eu sei que está nelas essa limitação. E que talvez eu assumir os meus cabelos brancos seja um processo, talvez inspire outras pessoas
não só em relação aos cabelos, não só a parte física, mas de assumirem quem se é, aceitar a naturalidade dos cachos, de tudo isso. Então veio para o físico, né? Sim. Começou um movimento todo interno e agora nesse período de pandemia veio para o externo, de assumir isso, e está sendo bem leve esse processo. Como é a borboleta e como é o beija-flor. É isso. Bem leve. É isso, uma delícia de ouvir a Ana, né? É uma riqueza de assuntos, por isso que a gente está aqui no sítio. Então é isso, então a gente subiu aqui para a gente fazer esse trajeto com a Ana e contar um pouquinho do trajeto dela como Ana, mulher da natureza, das filhas lindas, do Fábio e do sítio. E aí pra dentro que a gente trouxe um monte de borboleta. Foi na época de introdução. Você até ia falar sobre a transformação do beija-flor, da borboleta. Tá permeando, esse tema tá permeando toda a nossa conversa, né? Sim. Trazer a simbologia do beija-flor e da borboleta. Então, nesse processo que eu venho, traz uma fábula do beija-flor que é bem linda, né? E ela conta um pouco sobre a gente, né? Então, havia um incêndio na floresta e todos os bichos estavam alvoroçados, não sabiam o que fazer. E aí um beija-flor, ele começa com o bico dele a pegar um pouquinho de água que tinha no rio e levar para tentar apagar esse fogo. E ele ia lá, buscava, e ele levava gotinha por gotinha para apagar o fogo. E aí, no meio daquela confusão, daquele movimento todo, apareceu um macaco. E o macaco perguntou pro beija-flor: beija-flor, o que você está fazendo? Você acha que com essa gotinha você vai conseguir apagar esse incêndio? E o beija-flor responde: eu estou fazendo a minha parte. Então, quando a gente fala desse período pandêmico, eu acho que é um momento de muita introspecção, né? E para as pessoas refletirem qual é a parte delas nessa história toda, né? Nesse planeta que a gente acha que, nossa, ele não vai ter mais como se regenerar. E em poucas semanas de isolamento social, a gente começa a ver, os mares estão voltando, os animais, sim, as águas estão mais claras, mais transparentes, o céu de São Paulo estava outro, estava azul, estava lindo. Via-se estrela, né? Via-se as estrelas, os pássaros cantando. Então, assim, a natureza, ela tem esse poder de se autorregenerar, transformador. E nós somos a natureza, sim, né? Nós temos mania de apontar para a natureza lá fora. E nós aqui dentro, nós somos a natureza. Então, esse poder de regeneração, de transformação, todos nós temos, né? Então, se a gente pensar na borboleta, o movimento dela, no casulo, ela tá ali que ninguém dá trela para aquele casulo, né? Em muitos momentos a gente pode estar se sentindo assim, né? Feio, machucado, estando dentro daquele casulo. Mas se a gente se a gente respeitar o tempo da natureza e o nosso processo de transformação também, de uma cobrança do é para ontem, né? A gente respeitar, cada um tem o seu tempo, o seu processo, vai vir aquela borboleta linda, aquelas asas maravilhosas, leve e voando alto. Sim. Quando eu paro para pensar na minha trajetória, também agora na pandemia, tive a oportunidade de escrever assim brevemente o que era a minha trajetória, e aí a gente para reconhecer, né? Que esse é o caminho das setas, sim, diz um amigo meu, sabe? Várias setas, né? Várias setas, né? E aqui a chegada para o sítio, ela vem de vários caminhos, né? E daqui vão para vários caminhos. Sim. E a minha vida é assim, né? Então a minha formação foi em comunicação social, mas quando eu comecei a faculdade, eu me arrependi de não ter feito magistério. Aí falei, não, vou fazer pedagogia, né? E aí junto no primeiro ano eu cursava em 2 períodos as 2 faculdades, mas depois eu quis trabalhar e larguei a pedagogia
e continuei comunicação, publicidade, trabalhei por 15 anos nessa área, mas numa das formações que eu tive em marketing turístico, que tinha a didática do ensino superior, fui convidada a dar aulas em São Paulo, no curso de comunicação. E aí lá fui eu, né? Falei, nossa, vou voltar. E assim, como foi o maior orgulho da minha mãe, né? Ver, nossa, que ela, né, teve a sua formação mais tardia e tal. Ela falou, nossa, Ana, você com a sua idade, eu ainda não tinha, né, me formado e você já está aí dando aula na faculdade, mas foi um tempo breve também. Também achei que eu já trabalhava o dia todo e dava aula à noite. Também achei que não era aquilo. Também não me encontrava na forma do ensino tradicional. Sim. Tanto é que eles tinham um provão e eu levava um relaxamento para eles fazerem, relaxamento induzido, deles fecharem os olhos e ficar à vontade, sentados na carteira, no chão. Cheguei a fazer isso mais de uma vez e era bem incrível a relação. E eu tinha uma idade próxima a eles até, né? Eu tinha 20 e poucos anos e eles na faixa dos 20 anos. E era bem bacana, mas também eu não me via dentro assim da instituição, né? E depois eu estando aqui em Mogi também fui convidada novamente a dar aula. E eu também... E alguma coisa me incomodava sempre naquilo, eu ter que trazer um conteúdo que não era o que eu era. E que não era o que eu vivia. Então, eu aprendi depois, mais tarde, uma frase com o professor José Pacheco, que o professor não ensina nada, ele transmite o que ele é. Então, quando eu conheci com ele com uma proposta de comunidade de aprendizagem, aí me inspirou que essa comunidade aqui, Relíquias de Gandu, poderia se transformar numa comunidade de aprendizagem, né? Seguindo o propósito que a gente identificou do sítio, que é de servir a comunidade. E a comunidade hoje é o planeta, né? Já! Não, vai acontecer. Ah, eu peguei essa risada. Que sonho tem um preço, por isso eu corro atrás e apareço. Quanto mais eu acredito, mais eu cresço e fortaleço o que vem de berço. Mas o dia é louco, a torcida pede para não parar. Eles gritam e ficam roucos, e unidos é possível nos derrotar. Mas o dia é louco, a torcida pede para não parar. Eles gritam e ficam roucos, e unidos é possível nos derrotar.